Fala galera, tudo bem? Você se distrai muito? Você já percebeu que às vezes você fica perdido na sua mente, perdida na sua mente, totalmente distraída, totalmente distraído, que às vezes é difícil manter o foco, que às vezes você quer fazer uma coisa, mas a sua mente está em outros universos paralelos. Então, gente, no budismo, eles chamam isso, deram um nome na tradição budista de mente de macaco. Coloca um macaco agitado aí na tela. Mente de macaco. Exatamente para mostrar essas qualidades da mente de agitação. Quando eu tentei procurar vídeos sobre isso na internet, ou eu achei vídeos totalmente alinhados dentro da visão budista, ou eu encontrei vídeos falando sobre algo que eu considero errado. Toca uma sirene aí, errado, que é a ideia de querer controlar a mente. Ou como se a distração, ou processo distracional, fosse algo que a gente tem que combater. Então essa ideia, também equivocada, liga a sirene aí de novo, equivocada. Alguns clichês, como por exemplo que a gente consegue ficar no aqui e agora, sem se distrair totalmente. Talvez você consiga ficar um segundo ou menos totalmente sem se distrair, porque o que acontece é que a gente não tem nem a capacidade de perceber que se distraiu, ou com um estímulo interno, o início de um pensamento, uma sensação interoceptiva, ou um pequeno som ao nosso redor. A gente não tem a capacidade de perceber essas distrações, então a gente tem a ideia de que nós estamos no aqui e agora, seja lá o que isso significa. Então assim, primeiro, se distrair faz parte do seu processamento cerebral. Se você for estudar neurociência, vamos entrar em neurociência agora aí, põe um cérebro em algum lugar. Existe uma grande região do cérebro que se chama DMN, Default Mode Network, e isso nós estudamos exclusivamente no modelo neurocognitivo de Mindfulness que eu aprendi no King's College em Londres durante o meu doutorado. Essa relação do cérebro com o Mindfulness dessa forma. Essa região, Default Mode Network, veja bem, em inglês significa rede de funcionamento padrão. Parte dessa rede é dedicada exclusivamente para o monitoramento de informações. Então o nosso cérebro ele foi construído evolutivamente para ser como um radar de aeroporto que fica o tempo inteiro vasculhando informações, principalmente para te proteger. Então esses processos da sua atenção distracionais, primeiro, eles são normais. Então a primeira coisa que eu quero te libertar aqui é: não se sinta culpado e culpada por você se distrair. Todos nós nos distraímos, distração é parte da vida. E aí vem um outro equívoco importante. Muita gente continua citando um artigo da Science, que foi publicado na Science em 2010, 10 anos já, de um grupo de pesquisadores que estuda distração. E esse artigo eu vou colocar na tela aqui para vocês em algum lugar. É uma mente que devaneia é uma mente infeliz. E tem gente que depois de 10 anos continua repetindo isso, de que devanear, de que processar, de que se distrair é ruim, está associado à infelicidade. Mas infelizmente muita gente não pesquisa, não tem tradução de pesquisa acadêmica, né? Esse mesmo grupo de pesquisadores, é um grupo muito bom de pesquisadores, continuou publicando estudos e descobriu que na verdade se distrair, bom, eles já sabiam que se distrair é parte da vida, né? O nosso cérebro tentando nos proteger, então não tem nada errado a princípio com se distrair, mas que o fato desse processo distracional também está associado com desfechos positivos, como por exemplo, criatividade, tomada de decisão. Então o problema não está em se distrair. E eu botei no YouTube, eu fiquei horrorizado quantos vídeos tem sobre controlar a mente, que precisamos controlar a mente, que a mente é um problema. A mente de macaco distraída é um problema. Bom, ela só é um problema, e aí que Mindfulness entra, se você não tem nenhuma dominância sobre esse processo, maestria sobre esse processo, que não significa controle, não é controle. O que é essa dominância, essa maestria, Tiago? É a capacidade metacognitiva de observar que você se distraiu. Então Mindfulness, e aí também mais um equívoco, as coisas que eu sigo repetindo na internet, mas não sei se também ninguém vê, ou sei lá, falam que eu falo bobagem. Tem gente até que acha que eu sou super arrogante ou idiota, enfim. Eu amo os haters também, tá? Beijo pra vocês, haters. O que acontece? Mindfulness é a capacidade de perceber a distração, trazer a distração de volta. De novo, a gente trabalha no modelo neurocognitivo com uma versão teórica de um estudo da Wendy Hasenkamp, onde ela mostra 4 estágios do processo de treinamento atencional, que envolve a sustentação da atenção, o processo de distração, a percepção da distração e o retorno da atenção para o foco. Isso no caso de um treino de mindfulness de atenção focada, tá? Então assim,
Essa ideia de que ficar no presente, de que não se distrair, isso está errado. A mente foi feita, programada para te proteger e para processos de tomada de decisão, de brainstorming, de criatividade, para se distrair. O que acontece é que esse processo de distração, ele pode sim assumir dimensões psicopatológicas. No caso, por exemplo, da depressão, a gente sabe bem que estados de ruminação, ou seja, quando a mente vai para o passado e se prende ao passado, pode levar a sintomas de depressão, ou para o futuro, para preocupação patológica, ansiedade, transtorno de pânico. A questão é, a mente tem essa qualidade de passado, presente e futuro, e às vezes esse ruído fica muito forte, a gente se perde e a mente de macaco se agita demais. Óbvio que isso gera sofrimento na nossa vida cotidiana e pode gerar transtorno mental grave. O que nós fazemos em Mindfulness é tentar observar esse processo. Então, criar uma maestria de observação e não ficar no aqui e agora e não se distrair. Isso não existe, tá? Isso é um mito, é uma coisa construída em capas de revista, em YouTube. O que é importante saber em relação a Mindfulness e a mente de macaco? Em Mindfulness, nós criamos uma familiaridade com a mente de macaco, com os processos ao redor dessa mente de macaco, uma relação não só de familiaridade, como de pacificação, de encontro, né, de tolerância, de amizade muitas vezes com esses processos difíceis da mente de macaco, de agitação ou de qualidade de passado e de futuro que nos trazem sofrimento. E à medida em que a gente cria familiaridade com esses processos, a gente vai desenvolvendo melhor saúde mental e física, tá? Então não tem a ver na mente de macaco. Meu gatinho tá meio agitado aqui. Pronto. Na mente de macaco, o que acontece? Você não tem essa ideia de que ela é ruim, ou como o estudo lá de 2010 falou, que se distrair é necessariamente algo ruim, ou esse estereótipo de que tem que ficar no aqui e agora. Sai disso, sai daí, gigante. Sai daí. Não significa isso. O que nós temos, ou que fazemos em Mindfulness, é criar uma familiaridade com esses processos, que inclusive muitas vezes são difíceis, né? É difícil a gente perceber alguns macacos mentais, por exemplo, que ficam nos levando a nos preocupar o tempo inteiro, geram ansiedade, ou alguns tipos de macacos mentais que estão sempre levando a gente para o passado e fazendo com que a gente se deprima, colocando foco em situações catastróficas, negativas que aconteceram em nossa vida. Mas não há outra maneira de se relacionar com isso que seja saudável, a não ser criando familiaridade com isso. E é interessante, para eu ir finalizando o vídeo, que muitas vezes, como isso nos gera sofrimento, a gente tem uma relação de luta com esses macacos mentais, esses aspectos difíceis da mente. O que resiste, persiste. Essa luta, em geral, não tem um desfecho positivo. Em geral, você perde. Gera um desgaste energético enorme para você. Muitas vezes está associado ao aumento da psicopatologia, esse aspecto de luta. Então, em Mindfulness, nós nos descolamos dos macacos um pouquinho, vemos que eles são desafiadores e difíceis e mudamos a maneira de se relacionar com os macaquinhos. Então, macacos mentais, do ponto de vista neurocognitivo, primeiro, são inevitáveis, rede de funcionamento padrão, são inevitáveis, fazem parte da vida, podem ser saudáveis ou patológicos, e o que vai definir isso é a nossa relação. E a relação que nós aprendemos a ter com os macacos mentais, ou a relação mais óbvia, é a de luta. E em Mindfulness nós tentamos sair desse óbvio, desse piloto automático de lutar contra aquilo que é difícil, e a cultura também incentiva isso. Quando você vê esses vídeos aí, controle a mente, controle a mente, controle a mente. Gente, é só se você botar um transplante de um cérebro alienígena na sua cabeça, onde não tenha rede de funcionamento padrão. Então vamos perder a ingenuidade, vamos evoluir o debate, vamos levar o debate para um nível ainda mais legal, do ponto de vista acadêmico, científico. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deem um feedback aqui, falem comigo, amo vocês, beijo e até o próximo vídeo.